Saudações a todos novamente. Nesse vídeo aqui eu pretendo dar algumas dicas para a solução das questões 10, 8 e 9. Dos exemplos 10, 8 e 9, melhor dizendo, ainda da questão 8. Então na questão 8, o exemplo 10, ele pede para que você calcule uma potência, mas dentro que do parênteses você tem uma divisão. Então a ordem é dividir primeiro. Lembrando que dividir número complexo, você multiplica em cima e embaixo pelo conjugado do denominador. Quando você dividir, você vai obter um único número complexo com parte real e parte imaginária. E aí você transforma, depois de fazer a divisão, para o formato trigonométrico. Ao passar para o formato trigonométrico, você usa a fórmula de Moivre, aquela que vai multiplicar o módulo. Aliás, elevar o módulo a uma potência, como a potência é 200, você não vai expressar esse valor, só vai escrever o módulo lá elevado a 200, e vai multiplicar o ângulo encontrado na forma trigonométrica pelo expoente 200. Multiplicando esse ângulo por 200, esse ângulo vai passar de uma volta. E aí você, no quarto passo, você reduz ao primeiro arco ou à primeira determinação positiva. Ao reduzir a primeira determinação positiva, você calcula o cosseno e o seno desse ângulo, voltando para a forma algébrica. Então não é uma questão curta, são vários passos, é ideal que você pratique. A questão 9, a gente também tem uma divisão, só que o divisor aqui também é uma potência. Então a gente vai ter que fazer primeiro o cálculo da potência, para depois dividir e retornar os 5 passos aqui da questão 10. A questão 8 é uma potência similar à da questão 9. Então vou fazer a questão 8 e vou fazer o começo da questão 9. A questão 8 tem um número menos 3i, ele só tem, portanto, a parte imaginária elevada à potência 17, certo? O módulo do número desse tipo vai dar igual a 3, porque fica menos 3 ao quadrado, 9, raiz quadrada do 9, 3, seu módulo, certo? Esse número, então, não tem a parte real. O cosseno não vai aparecer na forma trigonométrica, sem a parte real. A parte real aqui é zero. Ele só tem parte imaginária. Então, o seno, nesse caso aqui, aparece. Por se tratar de um valor negativo, só tem seno, ou era o ângulo de π sobre 2, se fosse positivo, ou 3π sobre 2, que é o nosso caso aqui, quando é negativo. Então, nesse nosso número, a gente tem um ângulo, já trata de seno negativo, de 3π sobre 2. Então, nessa questão, a forma trigonométrica vai ser módulo 3 vezes I vezes o seno do arco 3π sobre 2. Se eu elevar isso tudo aqui à potência 17, então o primeiro valor aqui, 3, fica elevado a 17, que eu não vou calcular, vou escrever só como potência aqui. E o segundo valor aqui, utilizando a relação de Moivre, vai ficar 17 vezes 3, certo? 3 vezes 7, 21. E 3 vezes 1, 3. Com 2 subiu 5. Então o arco vai ficar 51 sobre 2, certo? Eu fiz o arco primeiro, mas aqui é o arco vezes I vezes o seno. Esse arco é superior a uma volta, eu faço a conversão, a redução à primeira determinação positiva. Então, ao dividir 51 por 4, no 5 cabe 1, resta 1. No 11 cabem 2, restam 3. Okay? Então, a primeira determinação positiva é 3 sobre 2. Então, fica I vezes o seno de 3π sobre 2.
3π sobre 2 é o arco cujo valor do seno é -1. Então vai ficar 3 elevado a 17 vezes -1. Então vou colocar um sinal de menos aqui na frente. I vezes I, parte imaginária aí aqui, multiplicando o produto. Eu só troquei esse valor aqui por -1, que corresponde a -1. Então é só colocar um sinal de menos aqui na frente do 3 elevado a 17 que não tinha. Veja que não mudou em nada aqui o nosso número, a não ser o fato do 17 distribuiu aqui para o 3 e não distribuiu para o I. Nem sempre isso acontece, poderia ter mudado o sinal. Bastasse que o resto aqui na nossa situação fosse o número par. Como o índice aqui era ímpar, então não alterou. Se o índice fosse par, iria alterar o sinal. E é assim que funciona para potências onde aparece só o I. Então, a título de exemplo aqui para 9, aqui finalizou a 8. A 9, antes de começar, você tem que calcular a potência I elevado a 5. Como 5 é expoente ímpar, I elevado a 5 vai ser igual a I. Ok? É a mesma coisa. O resto das potências aqui se faz como se faz na conta das potências do I. Melhor dizendo, esse tipo de questão aqui não precisava de tanta conversão. Agora que eu percebi que fiz isso tudo, bastava levar o número, potência e utilizar o conhecimento sobre as potências de I. Na divisão de 17 por 4, o resto é 1, então fica I elevado a 1. Certo? Por isso que o I aqui não muda. E só o -3 aqui foi elevado a 17. Ele também poderia ser entendido assim. Mas foi importante esse vídeo para esclarecer sobre o que fazer primeiro. Você faz primeiro a conta interna do parênteses e depois faz a potência. Ok? Então até um próximo vídeo, pessoal, que a gente vai abordar no próximo